Oi, bem-vindo ao canal Maria Tissu, dando seguimento à nossa semana de organizadores. As peças de hoje são para organizar tudo na sua vida. É um kit com 3 necessaires. Essa aqui no formato de maletinha, que tem uma alcinha de mão aqui em couro. E dentro 2 boxes, elas são o mesmo tamanho, mas com materiais diferentes e técnicas também de fechamento completamente diferentes. Então vamos conferir esse passo a passo. Então começando o nosso trio por essa peça aqui que todo mundo que costura gosta de fazer, que é a Necessaire Box. Eu cortei um retângulo de 32 centímetros por 27 no tecido tricoline estruturado com manta. Essa mesma medida eu cortei no nylon emborrachado, que é esse forro impermeável. Vou utilizar também um zíper, esse aqui tem 35 centímetros. Cortei uma faixazinha para fazer o acabamento do nylon emborrachado de 50 por 3,5. Vou utilizar também 2 cursores para fazer o fechamento da peça. Eu vou destacar o zíper e colocar os dentinhos assim para baixo com o direito do tecido no lado que mede 27 centímetros. Vou colocar também aqui o meu forro direito com direito. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Aí eu vou levar para a máquina e fazer uma costura rente aos dentinhos do zíper, dos 2 lados. Vou aproveitar e desvirar a peça para fazer um pesponto próximo ao zíper e fechar também essas laterais para facilitar o fechamento da peça. Olha só, nossa peça tá assim, fechada aqui as laterais. E agora eu vou fazer a colocação dos cursores. Aí eu recortei uma faixazinha de tecido de 6 por 12 centímetros para fazer os puxadores. Vinquei aqui a ferro, dobrando assim 4 e vou passar 2 costurinhas laterais. Ó, depois que eu fiz esses pespontos laterais aqui, eu vou dobrar o meio e cortar. Vou prender ao final do tecido, aqui bem centralizado no zíper. Agora eu vou pegar o zíper, centralizar no topo e trazer o tecido bem esticadinho para cá. Vou fazer um pique, a mesma coisa desse outro lado. Vou alinhar o pique com o meio do zíper, ajeito bem aqui esses cantinhos e vou fazer uma costura com o pé de máquina dos 2 lados. E depois de fechar essas laterais, é hora de marcar as caixinhas de leite. As caixinhas de leite eu marquei 4 por 4 centímetros, aqui a partir da dobra e desse lado aqui a partir da costura, tá bom? Aí eu vou recortar agora todas elas. E vou pegar a faixa de acabamento e vou começar colocando nas laterais, depois vou fechar as caixas de leite e também fazer o acabamento. Para fazer a box de cristal, eu vou utilizar a mesma medida que eu usei na outra de tecido, mas o modo de fechamento e de execução dela é diferente por ser um plástico.
Eu tô usando o cristal 0,4, tá? Então é a mesma medida, 32 por 27. Vou usar 35 centímetros de zíper. Aí vou fazer esse zíper com um debrum. Eu cortei ele 30 por 2,5 centímetros. Cortei 2 vezes. Cortei também uma faixa de 10 por 3 centímetros para fazer os puxadores e mais uma faixa de 2 centímetros de largura por 20. Vou usar também 2 cursores. Para fazer essas faixas e acabamentos e o puxador também, eu estou utilizando um sintético chamado cedro. Ele tem 0,8 de espessura e o fundo dele é uma malha de algodão. E no lado que tem 27 centímetros, eu vou posicionar centralizando ele com os dentinhos para cima. Vou pegar a faixa de debrum de 2,5 de largura, vou colocar sobre ele e vou fazer uma costura rente aos dentes do zíper. O puxador, marquei o centro aqui nesse sentido, os 12 centímetros, e coloquei um pouco de cola. Eu utilizo essa aqui, é uma cola de contato, trazer a borda até essa marcação. Daí eu vou fazer uma costurinha aqui bem na borda, dos dois lados. E agora com o debrum, ó, depois de costurado ficou assim. Tá aqui os dentinhos do zíper, tá bom? E aqui é o avesso. Então vou fazer o seguinte, ó, vou trazer bem esse corinho assim, ó, assentando. Envolvo essa parte aqui que tem o zíper com o plástico cristal. Vou trazer ele até esse limite, envolvendo o zíper, e aí giro, ó. Vou colocar um prendedor para fazer o pesponto. Vou fazer esse movimento aqui em toda a extensão do zíper, e aí eu vou levar para a máquina e fazer uma costura aqui nessa borda. E aí, se você tiver dificuldade de colocar esse debrum aqui em couro, como eu coloquei, também dá certo colocar em tecido, ó. Também ficaria muito bom. Que quando acumula as camadas, a máquina sofre um pouco para passar. Eu até passei o dedo aqui com óleo de máquina para ajudar. E aí, como é um plástico, aí não é bom ficar desvirando, eu já vou colocar o cursor com ele pelo avesso, assim, ó. Ó, o zíper tá aqui dentro. E aí eu fiz um pique, alinhei o zíper aqui na ponta, e no meio aqui eu fiz o pique. Aí vou colocar esse pique com o centro do zíper. Vou pegar o puxador, dividir ele ao meio. E vou posicionar aqui no centro do zíper. E aí vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina. E como eu só vou colocar acabamento nessa parte aqui, não vou colocar nas caixinhas de leite, porque vai ficar muito pesado, que a finalidade dessa peça é ser o mais transparente possível, né? Então eu vou fechar aqui e depois as caixinhas de leite, utilizando essa linha aqui, é uma linha de nylon transparente, ó. Tá bom? Mas é porque eu já tenho ela, então se você não tiver essa linha transparente, a linha normal também dá certo, tá bom? E aí da mesma forma da outra necessaire, eu marquei a caixinha de leite aqui com 4 centímetros.
vou logo recortar. Para o acabamento eu vou pegar a faixa de 1 centímetro de largura, coloco aqui, vou fechar e passar uma costurinha prendendo. Ó, como eu disse antes, eu não vou colocar acabamento aqui, não preciso nas caixinhas de leite, coloquei só nessa parte. E agora é só desvirar. E agora vamos começar a nossa maletinha, tá bom? Eu cortei um retângulo de 26 por 18 centímetros, já depois do tecido quiltado aqui com manta R2, tá bom? Tricoline. E aí eu arredondei os cantos com esse cone de linha aqui. Ele tem 7 centímetros de diâmetro. Coloquei nos cantinhos assim e arredondei. Aí da mesma forma eu cortei uma parte do plástico cristal, que é para fazer o visor da frente. E aí para fazer o forro dessa parte aqui, eu cortei um retângulo de nylon emborrachado um pouquinho maior do que a minha peça para refilar depois. E aí vou fazer uma costurinha aqui bem na borda de segurança e vou refilar esse excesso. Aí essa peça eu vou usar o vivo, eu tô usando esse vivo plástico aqui, ele é encontrado facilmente, tem 85 centímetros de tamanho. E aí eu vou prender ele a partir desse centro aqui que eu marquei com um pique. E para fazer esse acabamento, eu cortei um pedacinho do material que eu já vim usando nas outras necessaire box, que é o cedro. Essa aqui tem 2,5 de largura por 10 centímetros de tamanho. E aí eu vou colocar nesse pique aqui e vou usar o calcador de vivo para fazer a colocação dele. E aí vou repetir o processo com plástico cristal também, na colocação do vivo. Para o canal do zíper eu cortei um retângulo de 66 centímetros e meio por 10 centímetros de largura, no tecido também com a manta R2, e cortei a mesma medida no nylon emborrachado para o forro. E vou usar também um zíper, cortei 70 centímetros do zíper, e aí vou fazer a colocação dele, colocar os dentinhos virados para o direito do tecido. E aí venho com o meu forro e vou fazer uma costura aqui prendendo em toda extensão. Aí depois que eu fiz um pesponto aqui, ó, pertinho do zíper, coloquei os cursores vindo um de cada lado. E agora eu vou pegar a trava do zíper, ela mede 16 por 12 centímetros de altura. Aí nessa parte que tem 12, eu vou colocar direito com direito aqui no canal, vou pegar o forro no mesmo tamanho e coloco aqui embaixo e vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina. Aqui eu já coloquei a trava, ó. Aí agora eu vou só dar uma conferida se o fole tá batendo certinho com os meus espelhos. Vou colocar aqui e fazer uma simulação, prendendo com o clipe para conferir. Porque antes de você fechar completamente esse fole,
é bom sempre conferir se está batendo com a medida do seu espelho, porque isso pode variar da estruturação que você fizer, o tipo de material que você for usar, e ainda que seja o mesmo, às vezes dá uma diferençazinha na hora de costurar. Então é bom sempre conferir antes de refilar. Essa medida aqui, ela tá sobrando para fazer o ajuste, tá bom? Então vou fazer isso agora. Ó, prendi aqui em volta do espelho. Aí pra mim aqui no meu material eu vou ter que retirar aqui 3 centímetros, que é pra costura bater certinha, tá bom? E eu não vou retirar desse lado que tem a trava, não. Vou tirar desse lado aqui que é o fole, porque a trava ela já tá bem pequena. Então vou tirar 3 centímetros aqui. Pronto, agora já com o tamanho certo, eu vou encontrar essa extremidade com essa outra aqui, ó. Vou marcar o centro aqui só do canal, sem essa trava aqui, tá bom? Eu vou fazer a marcação para alça de mão. Então marquei o meio aqui. Eu cortei uma alça de montana, que é a alça de mão. E aí no meu fole, eu marquei aqui o centro, e do centro para cá 10 centímetros para cada lado. E depois eu marquei dessa borda para cá 4 centímetros. Eu vou posicionar a minha alça aqui, ó, depois dos 4 centímetros e nessa marcação de 10. E vou prender ela com um rebite de cada lado. Ó, depois de prender o acabamento aqui, eu fiz piques marcando os centros de cima, de baixo, das laterais, dos dois lados, tá bom? No zíper sempre marco só de giz ou canetinha que apaga, porque não pode fazer pique no zíper, que ele vai desfiar com certeza. Marquei também o centro dos espelhos, ó, fiz piques em todas as faces, todos os lados. E agora eu vou alinhar esses piques, prendendo o lado que tem zíper. Vai ser o lado que eu vou colocar o visor, tá bom? Então eu vou colocar aqui pelo avesso. E também ter o cuidado de colocar esse acabamento aqui para a parte de baixo. Vou centralizar pique com pique e vou prender em todos eles. Ó, coloquei clipes aqui. Agora eu vou voltar com o meu calcador de vivo para fazer essa costura. Depois que eu prender, vou virar o acabamento para cá e vou costurar também. Depois eu repito o mesmo processo com essa parte aqui de tecido, que é a parte de trás. E eu vou mostrar aqui, ó, o detalhe depois de finalizado, os acabamentos, e agora é só desvirar. É fácil, gente? Não, não é. Essa parte aqui do acabamento é a pior parte dessa peça, tá? Mas se desafia a fazer, porque depois que você terminar, com certeza você vai se apaixonar por essa peça, porque ela fica maravilhosa. Eu vou desvirar agora, tá bom? Aí antes de acomodar as pequenininhas dentro, para ver como fica, eu vou tirar as medidas finais dela. A maletinha ficou com 25 centímetros de largura, 17 de altura, 10 de profundidade.
a box, que as duas ficam o mesmo tamanho, né? Tanto essa quanto a de cristal tem 16 de largura, 9 de altura e 9 também de profundidade. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que seja uma peça útil para vocês. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.